Meus filtros ND chegaram. Eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas eu comprei uns filtros que se chamam filtros ND para câmera, que aí você coloca na frente da lente, eles são magnéticos, e aí ele reduz a quantidade de luz que a lente está recebendo, que o sensor da câmera está recebendo, para você poder gravar melhores imagens em altas luminosidades. Então, a gente vai dar uma olhadinha neles agora, e eu vou mostrar cada um para vocês para que eles servem exatamente. Aqui tá cada um deles, então primeiro a gente tem um filtro UV, um filtro CPL, um ND16/PL, 32PL, 64PL e 256PL. Basicamente, cada um deles faz uma coisa diferente. Esse UV, ele serve para filtrar, né, a luz UV que o sol emite, a luz ultravioleta, mas não dá um efeito real na gravação, nem nada do tipo. Então ele basicamente serve como proteção, como se fosse uma película para lente. O CPL, ele serve basicamente para você retirar reflexos de luz, de água, de qualquer coisa. Ele é bem interessante, na verdade, mas ele não reduz a luminosidade, então ele não é necessariamente um ND. O ND, ele reduz também esse reflexo, mas ele também diminui a luz que o sensor da câmera está recebendo. Então esse aqui serve só basicamente para os reflexos, e os NDs, cada um deles serve para reflexo e para reduzir a luminosidade. Aqui a gente tem 16, 32, 64 e 256. Quanto maior for o número, mais luz ele filtra. Então o 16 ele vai filtrar menos luz que entra para a câmera do que o 256, por exemplo. Então se for um dia muito claro, muito iluminado, você vai querer usar o 256. Se for um dia mais nublado, mas ainda assim tem uma certa luminosidade, você vai querer usar o 16. E aí o 32 e 64 eles são intermediários necessariamente. Tem uma lousa e janela aqui, as carteiras e tudo mais que eu tô na escola. Então eu decidi deixar ela apoiadinha aqui na mesa, de frente pra luz, pra vocês poderem ver a diferença exatamente. Eu não vou colocar o filtro UV, porque basicamente ele só serve pra proteção da lente mesmo. Então a gente vai começar com o filtro CPL pra vocês verem. Então tá aqui o filtro, eu não sei se vocês conseguem ver direito, mas ele tem essa bordinha laranja, e dentro da bordinha laranja tem um pontinho branco também. E aqui em cima você vê que tem outro pontinho branco. Se eles estiverem compatíveis dessa forma, assim, um de frente pro outro, não vai ter efeito nenhum. Mas conforme você vai girando, porque essa rodinha ela gira, aí você tem o efeito da lente em si. Consegue regular o quanto você quer que ele consuma, que ele reduza o reflexo e quanto você, ou não, né, no caso. Então ele é magnético, é só você colocar ele aqui na frente da lente, que ele gruda, faz um flexzinho que grudou e tá aqui. Primeiro, como ele tá o branco com branco, não vai ter efeito nenhum. Mas aí conforme a gente vai girando a rodinha, olha, presta atenção no reflexo aqui da lousa. E ele vai diminuindo o reflexo da lousa. É difícil fazer isso com a câmera ligada. Você vê que ele vai diminuindo o reflexo, olha. Ele vai alterando e você escolhe quanto você quer que ele reduza o reflexo. Não reduz 100%, mas ainda assim reduz bastante. Esse aqui é o filtro ND16 e vamos colocar ele agora para vocês verem. É o mesmo processo, então a gente só coloca ele aqui na frente da lente e ele vai grudar. Fez o flexinho, significa que encaixou legal. E agora a gente consegue ir girando para ele aumentar ou diminuir o reflexo, tá vendo? Então cada uma dessas argolinhas, conforme você gira, você escolhe quanto reflexo você quer tirar ou não. Como esse é o filtro ND16, você vê que ele reduz um pouco a luminosidade que a lente está recebendo. Então você tem os dois controles, tanto dos reflexos, girando a rodinha, ou só da luminosidade ou só da luminosidade quando você coloca ele direto na lente. Esse aqui é o ND32, você vê que ele já reduz mais ainda do que o outro, e ele é o mesmo processo. Você aproxima da lente, faz o TLEC, está conectado, e essa é a quantidade de luz que ele reduz. Eu não vou girar a rodinha agora, mas ele faz a mesma coisa que os outros, para diminuir o reflexo. Então você consegue também diminuir o reflexo com ele, mas o mais importante dele é a luminosidade em si. Esse daqui é o filtro 64, então você vê que ele reduz ainda mais, mas ainda não é o máximo que ele consegue reduzir. Ainda temos o filtro ND256 que reduz bem mais. Então, vou colocar ele aqui para vocês verem. E o vídeo fica assim, ele reduz bastante a luminosidade já, tá? E esse daqui é o último e mais forte filtro, o 256. Você vê que quase não passa luminosidade nenhuma por ele. Ele é bem forte, ele filtra bastante a luminosidade, tá? E essa é a imagem quando ele tá aplicado. Você vê que reduz muito a luminosidade, parece até que tá de noite às vezes, parece que o sol já tá se pondo. Você vê que ele reduz bastante a luminosidade, parece que o sol já tá se pondo.
Então, basicamente, para isso que eles servem, eles reduzem bastante a quantidade de luz que está entrando no sensor. Aqui eu já removi o filtro UV para proteção da lente, então já está ali também. E isso serve para, inclusive, tirar foto com longa exposição, que dá uns efeitos bem interessantes, porque a câmera ela também consegue fazer isso. Você consegue tirar uma foto de longa exposição com ela. É só aumentar a quantidade de tempo que vai levar para o diafragma fechar, para poder capturar a foto e você tem essas imagens legais. Mas, quando você faz isso sem um filtro ND, por ela ficar com o diafragma aberto por muito tempo, a quantidade de luz que entra acaba sendo gigantesca, então a imagem vai ficar completamente branca se você não tiver os filtros, então é para isso que eles servem também. Então é basicamente isso, eles são super úteis para vários tipos de situação e eu recomendo bastante esses daqui. Então basicamente eu comprei na Amazon, eu não tenho link que eu possa deixar aqui porque eu não lembro, mas é um kit bem bom. Tem outros, tem vários, consegue achar vários tipos com menos ou com mais filtros, tem até eu acho que o filtro ND1000, se eu não me engano, que ele escurece bastante mesmo a imagem, mas tudo varia de quanto você quer gastar com relação aos filtros, né? Então foi isso, esses são os filtros ND.